Boa noite, gente. Boa noite, Mia. Hoje estamos Boa aqui com essa noite. maravilhosa na Masmorra com a Luna. E hoje a gente vai trocar, então, algumas ideias com a nossa amiga maravilhosa, tirar algumas curiosidades aqui com ela, né? Essa mana maravilhosa. E fique à vontade para se apresentar, querida. Então, oi, gente. Meu nome é Mia The Witch. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Luna, do pessoal do grupo. Estou muito feliz de estar aqui, de trocar essa ideia com vocês. Eu sou a Mia The Witch, eu faço drag já faz uns 3 anos, eu acredito, mas assim, são uns 3 anos de faço um pouquinho, desapareço, faço um pouquinho de novo, então não é uma coisa assim contínua, né? Mas estamos aí, né, tentando dessa vez fazer rolar o rolê. Te entendo, menina. É um processo, né? Né? Cada vez que a gente se Quem envolve. nunca? Bom, querida, então agora que a senhora se apresentou, eu vou começar com as perguntas e fique super à vontade para jogar de volta essas perguntas se você quiser, viu? É um Amei. bate-papo e a Uhum. proposta é bem aberta. Bom, amiga, a primeira pergunta, assim, que eu tenho aqui anotado é desde quando vem o seu desejo de se montar, assim? E como funciona o seu processo de montação? Uhum. Então, formalmente de me montar, de eu saber o que que é o drag e tal, vem desde que eu comecei a acompanhar o reality show americano RuPaul's Drag Race em 2016. E aí, em 2017, foi a primeira vez que eu me montei, de fato, como Mia, já há um ano assistindo o programa. Mas eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre fiz essas performances, assim, com as coisinhas que eu tinha em casa e tudo mais, principalmente na infância, né? Então, eu ficava muito tempo, minha família trabalhava fora, ficava com a minha avó em casa, e aí aquela coisa bem de criança, de botar a camiseta na cabeça, pegar a maquiagem da mãe, eu já fazia isso tudo. Né? A gente brinca aqui em casa, eu brinco com eles que a minha maior frustração na infância foi quando meu pé ficou maior que o pé da minha mãe, e aí eu não conseguia usar os saltos dela. Então, é uma coisa que vem desde a infância. Mas, assim, sabendo formalmente que é drag, desde RuPaul's Drag Race, que foi onde, de fato, eu comecei a aprender o que era o drag e tudo mais. Eu já consumia drag pelo YouTube. Acho que a primeira artista drag que eu consumi no YouTube, que eu virei super fã, foi a Lorelai Fox. Achava o canal dela o máximo, ainda acompanho um pouco. É, então foi mais ou menos assim. E tu perguntou sobre o processo, né? É, o processo é uma coisa que está sempre mudando. A gente está sempre assistindo uns tutoriais e experimentando, porque que nem eu te disse, faz esse tempo, né, 3 anos, acredito, que eu comecei a fazer o drag e tudo mais, mas não é uma coisa contínua, né, na minha vida, na minha carreira e tudo mais. Então eu paro um tempo e aí eu fico enferrujada e aí eu tenho que ir treinando de novo, então eu vou testando uma coisa que eu vi num tutorial, outra coisa que eu fiz no outro tutorial, para ver o que que dá certo nesta grande tela, que é o nosso rosto para fazer drag, né? Maravilhosa. Te entendo muito sobre esse processo assim de infância, que a gente se enrola nas cobertas e fica, né, pulando para lá e para cá. Também tive assim muito isso presente na minha infância e Uhum. acho muito interessante você trazer isso, assim, Mia, porque acho que é uma das potências da drag, né? A gente construir esse espaço, né, esse território para a gente brincar, para a gente poder se expressar, né? Sem receio, sem medo, né? Total. Muito massa, assim, saber, assim, desse processo também. Bom, vamos para a nossa próxima questão, então. Gostaria de saber, quais são as suas inspirações, se você puder falar um pouquinho, e como você prepara suas performances. Então, ahn, como a Mia, né, euzinha, é difícil falar da Mia em terceira pessoa quando eu estou de Mia, mas vou tentar. Ah,
as minhas influências sempre foram a partir da Lady Gaga, né? Eu consumo muito Lady Gaga. Aqui tem um quadro dela, inclusive, eu sou muito fã dela. Então, as minhas referências para fazer a Mia são sempre divas pop, principalmente a Lady Gaga. Essa era do Born This Way é principalmente a era que eu mais me inspiro, assim, nos looks que a Gaga fez para o Born This Way, que tem uma pegada mais rock and roll, mais dark, assim. Eu acabei virando Mia the Witch, né, a bruxa, justamente para pegar essa pitada do gótico, que eu sempre gostei, assim, sempre enalteci figuras femininas que tivessem mais uma faceta mais dark, mas ao mesmo tempo não uma coisa glam rock, assim, sabe? Glamurosa, mas ainda gótica. Gosto muito dessas performances assim. E para montar as minhas performances, acaba sendo repetitivo. Acho que eu me inspiro muito na Lady Gaga, sabe? Eu vejo o jeito com que ela performa, o jeito com que ela faz as danças, e eu acabo tentando incorporar isso para a Mia também. Eu acho que a Lady Gaga é uma grande figura e uma grande referência para mim quando eu estou me montando, sabe? Eu gosto muito de assistir os shows e olhar detalhes, assim, porque a gente que é artista, né, independente, enfim, a gente acaba fazendo a roupa, a gente acaba fazendo a maquiagem, o cabelo, tudo, o cenário. Então, tu olha, assim, uma performance, por exemplo, da Lady Gaga, que é a minha diva pop, e tu já fica imaginando tu fazendo aquela performance e o que tu pode usar de material para fazer um cenário que pareça e tudo mais. Então, vai além até do teto de, tipo, ai, como é que é a coreografia dessa dança, até para um lugar de será que eu consigo fazer esse cenário com papelão, sabe? Então é uma coisa muito assim, o jeito em que eu trabalho, assim, eu costumo assistir, tirando, né, agora o fato da Lady Gaga, grandes outras cantoras pop, o próprio reality show de Drag Race, né, acaba me inspirando muito nas minhas performances. Uma coisa que eu tô sempre assistindo é Drag Race, e eu tenho notado que a cada temporada surge um novo modelo, né, digamos assim, para fazer drag, e novas coisas e novas potencialidades do drag. Eu tento estar incorporando essas coisas que eu acho bacana, né, não todas as que eu acho bacana, para a Mia também. Que massa isso, Mia. Inclusive, te conhecendo já de algum tempo, né? Eu sei também que a senhora fez o seu TCC todo voltado para Lady Gaga, né? Então, não sei se a gente poderia dizer que, de certo modo, você segue o seu projeto de TCC de análise das performances dela e de certo modo, se apropriar também disso de uma maneira criativa, né? Como você fala, o processo de trabalhar com papelão e tentar reproduzir isso da maneira como é possível, né? Isso eu acho muito interessante também, esse processo de tornar possível, né? Ao invés de focar naquilo que não é possível, numa suposta falta, produzir como é possível, né? Como é É possível. muito massa isso também. Eu acho que todas nós, na verdade, assim, da cena, assim, de Porto Alegre, pelo que eu conheço, a gente acaba fazendo isso, assim, sabe? De se inspirar muito em alguma diva pop e tentar reproduzir da maneira que é possível aquilo que elas estão fazendo, sabe? De alguma forma, eu vejo que a cena drag, principalmente aqui de Porto Alegre, quando a gente fala, por exemplo, uns nomes tipo Sarah Vick, eu sei que ela se inspira muito em divas pop, sabe? E ela faz as performances delas também projetando o que elas estão fazendo. Tem uma performance maravilhosa da Sarah Vick, que inclusive ela conseguiu reproduzir uma roupa da Beyoncé e tudo mais. Ficou maravilhosa, assim. Então eu vejo muito isso na nossa cena, não só a mim, né? De fazer o rolê acontecer, entendeu? De pensar e extrapolar o fato ali, ai, como que ela tá, o cabelo e a roupa, como que ela tá, mas como que essa performance foi para o ar, era numa premiação, como é que era o cenário, será que eu consigo fazer isso? Então, tem muito desse rolê, assim, de tentar fazer acontecer, que nem tu disse, do jeito que dá, assim.
Então, vamos para a nossa próxima questão, com esse papo que já está quente. Quentíssimo. Tenho aqui o meu cadernito de anotações, né? Já que sou uma Amo. professora. Ai, Mi, ainda não te contei, né? Que além de professora, eu também estou trabalhando com BDSM, eu sou dominatrix, né? É Ui, a minha segunda, amo. é uma Amo, outra amiga. faceta da professora aluna. Então, aqui nessa caderneta eu tenho também os meus clientes anotados, tem de tudo aqui, menina. Eu amo. Eu tenho um caderninho bem parecido, mas é para as minhas poções, que eu sou uma bruxa, né? Maravilhosa, inclusive eu amo esse sobrenome The Witch, acho maravilhosa. Admiro muito também Obrigada. essa criatividade na produção dessa persona. Uhum. Ela foi sendo refinada, né? Até acho interessante isso, porque quando eu nasci com um nome que hoje em dia eu nem conto, porque eu sinto um pouco de vergonha, sabe? Aqueles MSN que tu fazia quando era criança, era tipo o meu primeiro nome drag, assim, era uma coisa gigantesca, assim. Aí eu fui trabalhando o conceito, sabe? Até chegar no Mia the Witch. Que massa. E Mia, já que a gente começou a falar um pouquinho mais sobre esse processo de refinamento que tu comenta, né, da drag, eu tenho uma questão, assim, que me acompanha, que eu gostaria de saber, assim, como você percebe o processo de construção dessa persona? Você entende ele, eu vou reformular a pergunta, fazer Uhum. de uma maneira um pouco mais curta. Como é essa relação entre Patrick e Mia? Você entende, como você entende, assim, essas duas subjetividades, elas se atravessam? Como que funciona isso para você? Eu tento fazer com que o Patrick e a Mia sejam duas pessoas distintas, mas nem sempre isso é possível, né? Até pelo fato de a Mia se inspirar muito, por exemplo, na figura que é a maior inspiração do Patrick, já começa a se atravessar, né? Então, a minha projeção, o Patrick projeta a Mia pensando que a maior heroína da vida dele é a Lady Gaga. Então, isso acaba refletindo na Mia. Mas eu tento criar, dentro da ilusão, da drag e tudo mais, uma personalidade para Mia que eu acho que eu não tenho, assim, quando eu não estou montada, assim. E é uma coisa muito, muito doida. Acho que, de repente, tu compartilha disso também. Quando eu me monto, eu me sinto muito mais à vontade, eu me sinto muito mais comunicativa, sabe? Quando eu tô fora do drag, eu sou muito, muito, muito tímido. É assim, se eu não conheço as pessoas, se eu não tenho certeza que aquela pessoa quer falar comigo, eu fico na minha, quietinho, porque eu tenho muita vergonha, eu tenho muita dificuldade de iniciar conversas, de achar que eu vou estar sendo bem-vindo, sabe? De ir lá num grupo e tal. Mas quando eu tô de mim, eu já chego chegando, entendeu? Tem uma construção ali que a Mia me faz ficar assim, poderosa. Todo mundo gosta de falar com a Mia, já tem isso na cabeça, assim, ai, a Mia é a pessoa que, de repente, o Patrick tenta ser, entende? Então, acho que rola esse rolê, assim. E, claro, tem umas coisinhas, assim, que eu, fora do drag, eu sou mais princesa do que a Mia é. Então, assim, a Mia, ela tem essas influências góticas e tudo mais, e às vezes acaba uma coisa atrapalhando a outra, assim, porque, por exemplo, eu fiz essas unhas, né, maravilhosas. E eu queria ter feito elas rosa, porque o Patrick é muito princesa. Eu queria elas rosa. Aí eu fiquei pensando, mas a Mia odeia rosa. Ela é gótica, ela não é uma princesa. Então acontece esses rolês, assim, são duas personalidades e elas acabam se atravessando, sim, mas são coisas separadas em outros momentos que acaba rolando isso. Que interessante saber, Mia, dessa característica para você, porque acho que é um aspecto muito, varia muito, né, de uma experiência para outra.
E eu te pergunto isso também um pouco porque, na minha vivência, o processo do transformismo, né? Entendo que eu tenho feito transformismo, acabou produzindo, assim, transformações subjetivas na própria Douglas, entende? Uhum, Então, para mim, isso é muito intenso, assim, esse espaço de deslocamento. Tenho a impressão que a Luna, de certo modo, é uma expressão de Douglas e que desloca a própria Douglas, né? Na minha vivência, isso é muito intenso. E eu tenho uma questão assim, fique à vontade se você preferir não entrar nesse ponto, mas como nós duas compartilhamos também dessa questão, eu acho importante trazer ela para o diálogo, que é a nossa afirmação enquanto não binários, né? Eu gostaria de saber, assim, se para você esse processo de afirmação, de se colocar desse modo, de alguma maneira vem a partir desse encontro com a arte drag, com a expressão drag, ou se são coisas bem separadas, bem diferentes. Como que funciona isso para a senhora? Então, eu não sei te dizer honestamente se elas são, se eu me reconheci enquanto uma pessoa não binária por causa do drag, né? Pode ser que sim, porque não faz muito tempo que eu me reconheço como não binária e já faz 3 anos que eu faço drag e de alguma forma isso pode ter ajudado com que eu descobrisse isso sobre a minha pessoa e tudo mais. Mas olhando para trás, assim, eu vejo que isso já estava lá, sabe? Eu ser não binário e tal. Eu nunca consegui me identificar totalmente dentro de um gênero, né, masculino que foi me dado, né, ao nascimento e tudo mais. E isso desde a minha infância de alguma forma me afetou assim subjetivamente na minha construção, enfim. E por muito tempo eu achei que isso, né, essas diferenças que eu notava esse sentimento de que eu não estava me encaixando ali onde eu devia me encaixar, onde os outros estavam falando que era para eu me encaixar, eu coloquei isso pelo fato de, ai, eu acho que eu sou gay, então é isso, né? Eu sou diferente dos outros meninos por causa da sexualidade e tudo mais. Eu nem sabia, né, na infância, sobre pessoas não binárias, pessoas trans. Eram coisas que nos anos 90, né, quando a gente era criança, não era conversado, né, com a gente. E então eu não sabia disso. Eu sempre tive desde a infância, assim, a noção clara de que eu era diferente dos outros meninos e eu achava, né, desde muito cedo, eu achava que era pela questão da sexualidade. E eu fui ter contato com outros meninos gays muito tardiamente, né? Eu fui ter contato com pessoas LGBT de uma forma geral, assim, só na faculdade, quando eu já tinha 18 anos. Então, levou um tempo, assim, até eu ver que eu conheço homens gays e, mesmo assim, eu não estou me identificando com isso. Eu não estou me encaixando ainda nisso. Tem alguma coisa aí que não está batendo, né? E aí, eu sempre fui interessada também, como a senhora, em estudar a questão de teoria queer, gênero, sexualidade, mas muito sem orientação, assim, eu ia atrás, procurava nos fóruns e tudo mais, artigos, e ia lendo por conta, assim. E eu acho que foi daí que veio o meu entendimento da onde eu me estranhava tanto. Quando eu comecei a ler e descobri a questão das pessoas não binárias, eu parei e pensei, meu Deus, eu acho que eu sou isso. Eu acho que é aí que mora, né, todo esse meu desconforto de não conseguir me enxergar totalmente como um menino, mesmo com os meninos gays, sabe? Eu vejo que minhas questões não são as mesmas que de um menino gay, e às vezes eu, inclusive, me incomodo com meninos gays, enfim, mas abafa. Então, acho que veio assim, essa noção veio mais de um estudo, né, de um conhecimento que eu tive a partir dessa minha busca e tudo mais, por saber sobre teoria queer e estudar, do que o drag em si. Mas eu não descarto a opção de que realmente tenha
tido alguma influência, mesmo que eu não tenha consciência, sabe? De repente, eu até me sinto mais confortável de falar sobre isso, justamente porque eu já estou fazendo uma coisa que já é dita fora da curva, né? Que é o drag ali. Eu já estou me deixando experimentar uma coisa que desvia o gênero que me disseram que eu era, né? Então, de certa forma, acho que sim, o drag também ele é um processo nesse ele é um caminho, né? Ele é uma parte desse processo. Muito obrigada, Mia, por compartilhar essa questão, assim, né, que é pessoal, né, mas ao mesmo tempo me parece que é muito importante a gente conversar sobre isso, e achei muito interessante, assim, como funciona para você e a sua percepção sobre, assim, o que me chamou a atenção e o que eu venho me perguntando também é que acho que sim, é importante a gente diferenciar, né, a expressão artística drag como uma arte dos processos de afirmação identitária, né, colocar essa diferença, mas ao Sim. mesmo tempo, em alguns casos, né, em algumas experiências, me parece que, de fato, esse pode ser um caminho, né, como você chamou, um experimento, um modo de se colocar no mundo e de abrir o corpo para outras possibilidades, né? Para mim também, a não binariedade, ela é algo que apareceu na minha vida, assim, não faz muito tempo, também coincidiu com o processo onde eu comecei a me montar, pela primeira vez, assim, e eu tenho a impressão, assim, é claro que como você falou, não dá para a gente afirmar, né, ou ter certezas, mas eu tenho a impressão que através dessa minha aproximação, dessa expressão artística, é como se houvesse uma abertura para desidentificações, né? Eu também passei por esse processo de me desidentificar de uma afirmação enquanto homem gay, né? Que foi um modo como eu me afirmei até um determinado momento, o que me havia disponível até aquele momento, né? Para me afirmar. E o que eu acho interessante é essa possibilidade de desvio de percurso, de se colocar de outros modos, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente fica muito presa numa forma muito específica e não se permite questionar, não se permite enfim, nem sequer colocar a questão, né? Será mesmo que é possível me colocar de outros modos? E para mim, assim, foi essa experiência da drag, assim, do transformismo, de certo modo, é como se fosse abre uma caixa de Pandora, assim, você começa a cavucar ali, né, em você mesma, e de repente explode um conjunto de coisas que nem a gente sabe e não tem total controle, né? Então, por isso que para mim também a vivência drag, eu entendo ela como algo que arrasta esse sujeito, algo que arrasta esse indivíduo com um nome, né? Com um gênero, um sexo, justamente por conta dessa abertura, dessa caixa de Pandora que não se sabe o que tem lá dentro e às vezes o que tem lá dentro leva a gente também, né? Sim. Mas muito legal, assim, trocar essa ideia contigo especificamente, porque, enfim, é algo que nos aproxima também, né? Sim. Várias pessoas, assim, como eu acompanho muito essa questão da comunidade drag, né? Eu sou muito fã, primeiramente, antes de fazer o drag, eu já era muito fã da cultura drag quando eu comecei a consumir, e é uma coisa que eu mantenho ainda. Consumo vários artistas drag, tanto internacionais quanto nacionais, e isso é uma coisa que realmente é bem costumeira, assim, de ouvir os artistas drags comentando, assim, de como elas por exemplo, mulheres trans, né? Até no próprio Drag Race, elas começaram fazendo drag, né? Se identificando enquanto homens gays. E lá pelas tantas, o drag acabou se tornando uma coisa que elas instalou e elas viram que não era isso, sabe? O drag possibilitou a elas se entenderem melhor e por causa do drag que elas se deram essa oportunidade de fazer, né, de se expressar artisticamente através disso, elas viram que, opa, isso não é só uma arte para mim, isso não é só uma personagem para mim. Então, vários relatos assim realmente falam sobre isso e acho que a Mia também, né? Agora que eu falei isso, acabei externalizando isso,
acabei refletindo sobre outras coisas também. Acho que a minha tem muito desses meus inquietamentos, assim, sabe? Desde quando eu não fazia o drag, porque a Mia, ela não é uma personagem drag que a gente chama de a drag Barbizinha, né? Que é aquela drag que personifica, né, a ilusão da beleza hegemônica feminina. A Mia é uma personagem que desde o início eu não quis que ela fosse assim, e eu tenho minhas ressalvas, né, quanto a fazer uma drag muito feminina nesse estereótipo do que é feminino, porque essas questões de gênero, elas me incomodam, assim, e essa minha me incomodam justamente porque eu não consigo achar legal, assim, a gente rotular as coisas em um gênero, sabe? Então, essa coisa de, ai, a drag, ela é muito feminina. O que é feminino? Podemos dizer que isso é muito feminino só porque ela está usando um peito, ela tem uma cintura. E a mulher que não é assim, ela não é feminina, gente? Ela é feminina, sabe? Então, a Mia, eu sempre quis que ela não fosse esse padrão. A Mia é uma personagem feminina, sim, mas ela tem pelos. Agora eu estou muito vestida, né? Ela tem pelo na axila, ela tem pelo nas pernas. Eu não costumo fazer o tuck, né? Para quem não sabe, o tuck é esconder, né? Aqui no Brasil a gente chama de aquendar, né? O tuck é americano. Aquendar, né? Esconder o pênis para dar aquela impressão de que você tem uma vagina, né? Eu não costumo fazer isso porque eu, né, Mia, eu acho isso uma coisa meio problemática. Outros artistas fazem, a gente, ok, né? Mas eu, Mia, eu não gosto disso, então eu não faço, sabe? É uma coisa que me incomoda. E a Mia, ela segue esse padrão que eu criei, justamente porque existem essas coisas sobre gênero que o Patrick se incomoda muito de ver. E ele não quer reproduzir isso, sabe? Então, a Mia eu também vejo como uma forma de resistência, assim, de dizer que, olha só, eu estou fazendo uma personagem feminina e não é um feminino que nem vocês estão dizendo que tem que ser feminino, sabe, gente? Então, vamos se libertar dessas caixinhas, vamos abrir para mais possibilidades, porque assim, não deixo de ser uma personagem feminina, porque eu tô com um volume, né, na genitália, porque eu tô com pelo no sovaco. Quando eu iniciei, inclusive, a fazer a Mia, eu utilizava, inclusive, a barba, que é uma coisa que eu, inclusive, acho que eu fui corrompida um pouco pelo padrão universal do drag, porque a primeira vez que eu fiz drag sem barba, eu fiquei assim, meu Deus, eu sou linda! E aí fiquei só sem barba. Mas aí parei aí, né, para não virar muito o que eu dizia que não era para fazer. Mas foi assim, a Mia vem dessas questões assim sobre gênero que também me incomodavam antes mesmo de eu fazer drag e que eu posso, através da arte, questionar. Por que não? Por que eu não posso ser uma artista, uma personagem feminina e ser assim? Quantas mulheres com pênis existem? Por que a Mia, porque é uma personagem feminina, tem que ser, ter essa ilusão da vagina? Não, isso não. Arrasou, amiga, falou tudo. Eu concordo contigo em vários pontos, né, do que você coloca, assim, e acho muito legal esse utilizar também desse espaço para um processo de uma espécie de reflexão mesmo. Eu acho que é interessante quando a drag também permite pensar sobre determinadas questões, né? Ao invés da gente apenas fazer isso como uma expressão artística sem questionar coisas, também trazer para esse processo essas questões que surgem, né? No momento em que a gente está se montando, surgem questões, porque é um processo desafiador, né? A gente é desafiador. E é um longo processo, então tem bastante coisa para se pensar, para sentir ao longo dele. Então, que legal isso, assim, que você levanta esse modo, assim, de fazer o drag junto com um processo de crítica, de pensamento crítico, né? Eu acho isso muito legal. Então, tem aqui um conjunto de questões, Mia,
sobre a sua relação com as drags em Porto Alegre, na sua cidade, né? Ou em Porto Uhum. Alegre, ou na cidade onde você vive. Como é essa sua relação, né? Você chegou a comentar sobre isso no início da nossa conversa. E você, como foi a sua iniciação com o processo drag? Você teve alguma drag mother, alguma madrinha? Se você puder trazer algumas questões sobre isso. Sim. Acredito que, como a maioria das drags dessa geração que a gente chama de geração Drag Race, né, que eu me incluo, a minha mãe drag foi o YouTube, igual de todas as outras nós, né? Não tive um auxílio que nem costumava ser uma coisa clássica que a gente via nos anos 90, né? De ter uma mãe drag, de participar de uma família drag. Não, não tive esse contato. Sempre quando eu fui consumindo Drag Race, foi crescendo essa vontade de fazer isso e juntar aquela brincadeira de criança que a gente comentou antes, né, com uma coisa que eu agora entendia que era possível de ser trabalhado de uma forma artística, né? Eu sempre fui muito inquieta de ir atrás por mim, sabe? Não fiquei dependendo de conhecer outras drags para aprender. Então, fui atrás de tutoriais e assisti muito tutorial. E antes mesmo de eu ter condições, assim, de comprar mesmo maquiagem e tudo mais, eu já assisti esses tutoriais pensando assim, ah, uma hora eu vou comprar, e aí eu já vou saber, e aí eu já faço rolê quando eu tiver e tal. E aí fui comprando, né, aos poucos, assim, maquiagem, bem aquela coisa, assim, acessível, né, as maquiagens que eu conseguia comprar e tentava reproduzir com o que eu tinha, assim, muita coisa. Tirei das coisas da minha mãe, né, de maquiagem, né, dei aquela surrupiadinha ali, né, nas maquiagens da mãe. A mãe diz assim, sumiu minha base, eu nem vi. Aconteceu. Mas assim, não tive assim uma família drag, continuo não tendo assim. Minha relação com as drags de Porto Alegre, eu moro em Gravataí, né? Aqui em Gravataí é muito raro existir outra drag queen. Eu conheço uma única drag queen aqui em Gravataí e não somos próximas e tudo mais. Eu gosto do trabalho dela, acompanho mais pelas redes sociais mesmo. E é a mesma coisa, na verdade, em Porto Alegre, assim, como eu te disse, né, não é uma coisa que eu estou fazendo 3 anos contínuos e que as pessoas super me conhecem em Porto Alegre e tudo mais. Então, eu apareci em momentos muito específicos em alguns eventos drag, como o Mia, eu não sou conhecida e tudo mais. Acho que o meu trabalho, ele é mais reconhecido nas redes sociais, principalmente do último ano, né, 2020 para cá, que foi quando eu me aligerei assim e comecei a criar conteúdo e tudo mais. Então acho que as pessoas que acompanham o meu trabalho, que me reconhecem assim, que gostam da Mia, é muito mais pelo Instagram do que pelos corre assim, de fato. De boate, de trabalho em algum espaço físico em si. A Mia, ela existe muito mais ainda dentro do meu Instagram, mas eu sim tenho muita vontade de também ser uma artista performática para noite, para boate. É algo que ainda está nos meus planos, mas que também essa questão de Gravataí não ser uma cidade muito de balada e tudo mais, e eu morar longe, né, de Porto Alegre e tudo mais, complica um pouco, me atrasa um pouco esse desejo, porque eu não tenho um local para me montar em Porto Alegre. Então, é difícil, né? Às vezes que eu consegui em eventos montada, ou eram eventos muito cedo, e aí eu fui de ônibus e tudo mais, na cara e na coragem montada no ônibus, né? Imagina, de Gravataí ao centro de Porto Alegre, e em Porto Alegre pegava mais um Uber, mais alguma coisa, sempre montada. A coragem da bicha, né? E ou se não, eu ia de Uber, mas em um Uber daqui de Gravataí até Porto Alegre muito caro. Então, foram poucos assim os eventos que eu realmente apareci fisicamente como Mia ainda. Mas é uma coisa que está nos meus planos, assim, tenho muita vontade de levar a Mia também para um plano físico, não só digital, nas redes sociais.
Que massa isso, mano. Inclusive, a nossa mana tem a camiseta dela, gente, que estou usando aqui, maravilhosa. Lindíssima! Falem com ela pelo Instagram, inclusive pode passar aí, amiga, seu Instagram para Ai, galera que for obrigada, acompanhar seu amiga. trabalho. Então, meu Instagram é itsmiatw, né? Itsmiatw. E, e me sigam, gente, eu sou maravilhoso. É mesmo, gente, acompanho ela faz tempo já, inclusive estes olhos aqui que eu aprendi a fazer foi com a mamãe Mia, lá no Tudo para Instagram. mim. Amo. E ela é super didática, então, para mim, assim, você foi um caminho também de aprender sobre o processo de montação, né? Porque não é qualquer tutorial, né? Eu acompanhei muitos tutoriais também, tu estava falando sobre isso mais Uhum. cedo, né? E tem tutoriais que não é muito difícil você conseguir acompanhar e reproduzir ou fazer alguma coisa, aprender alguma coisa a partir dali, né? E Sim. nos seus vídeos eu vejo que você é muito didática, assim, de mostrar passo a passo, isso é muito legal. É, Adoro o seu trabalho. essa questão também, né? Acho que a Mia, na verdade, agora tu tá fazendo eu refletir muitas coisas que eu nunca tinha pensado. Acho que a Mia, tudo que eu faço com a Mia vem de uma inquietação do Patrick, né? Porque essa coisa de ser didática. Achei muito legal, eu agradeço, porque acho que isso é um elogio, porque assim, eu também me incomodava muito assistindo tutorial e aqueles tutorial tudo acelerado e a pessoa nem falou o que estava fazendo, sabe? E eu assim, meu Deus, gente, eu não tenho experiência nenhuma. Tipo, esse tutorial não é para mim. Então, eu realmente tento fazer umas coisas assim, que a pessoa consiga acompanhar, sabe? Explico ali o que, que eu tô fazendo e tudo mais. E acho que é uma coisa assim de tu ter um tato assim com o público que vai consumir aquilo, sabe? Porque não adianta só largar um conteúdo ali de, eu tô me maquiando e é um tutorial e ser totalmente acelerado e tudo mais. Acho que, né, muita gente vai querer aprender a fazer aquela maquiagem, então dê um tempinho a mais para tu explicar. Acho que isso é bacana, assim, gosto de consumir conteúdos assim na internet, então me proponho a fazer também. Eu acho isso muito legal também, porque eu sinto, assim, que às vezes rola, pelo menos no meu processo, assim, inclusive algo que me travou muito no início, é uma frustração, né? A gente acaba ficando frustrada por não conseguir dar conta, assim, né? Porque é Uhum, difícil, é um processo de treino, né? Que você precisa fazer, refazer, e errou e tá tudo certo, né? Isso foi algo que me travou no início, assim, algo que me impedia de me montar, né? Porque eu ficava toda, é muito difícil, fiz da última vez e ficou cagada. uhum. E aí, aos poucos, você vai vendo que tá tudo bem. A gente cagou aqui hoje, tá tudo certo. Da próxima, a gente tenta fazer de outro jeito, né? Eu acho isso uma questão legal também de comentar, assim, porque às vezes a gente se trava, né? A gente tem esse espaço da Sim. experimentação, esse espaço de uma abertura, mas ao mesmo tempo um conjunto de normas e novas regras, um conjunto de que também tem nesse espaço da expressão artística, e que se a gente acaba se prendendo muito a isso, a gente não faz nada, né? Acaba ficando travada. E é muito massa no seu processo de ensinar, assim, como vai, assim, de uma maneira muito passo a passo, e acho que isso ajuda bastante. É muito Ai, agradeço. importante. Concordo super assim contigo e me identifiquei muito na tua fala, assim, principalmente no meu início, assim, de lá em 2017, quando eu comecei de fato a me maquiar. Eu me sentia muito frustrada assistindo o tutorial e tentando reproduzir. E óbvio, né? A bicha iludida, né? Ela mirava ali naqueles tutoriais que as drags já tinham 10 anos de carreira, né? Sabiam se maquiar até de olho fechado, as bichas estavam fabulosas se maquiando. E eu queria ficar igual. Achei linda, queria ficar assim. Esse é o propósito do tutorial, né? E ficava totalmente frustrada porque não acertava um delineado, ia fazer um delineado gatinho, virava um urso panda. Então, assim,
muito, muito, muito de treino, muito processo é o treino, é de tu se experimentar, que nem tu disse, é de treinar, mas sim, muito, o início assim é muito, principalmente o início é muito frustrante quando tu começa a fazer assim e parece que não tá dando certo e não vai rolar o rolê. Até tem um tutorial meu no Instagram, que eu comento sobre isso, né? Porque acho que até hoje a maquiagem drag, quando eu tô fazendo, eu fico pensando assim, né? No meio do processo, assim, nossa, tá dando muito errado, porque é muito feio quando não tá pronto ainda, é muito feio. Aquelas marcas de contorno e pó aqui e pó ali, aí tu bota pó aqui, não bota pó ali, enfim, é muito feio. Tu olha assim, tem tudo para dar errado. Então eu falo num tutorial assim, olha, minha filha, tá feio, mas o final é que conta, entendeu? Lá no final vai dar certo, bota fé que vai dar certo. E é muito disso, assim. Outra coisa que eu gosto também de falar, né, nos tutoriais, é que quando a gente pega um tutorial no YouTube, assim, normalmente vem de um, né, YouTuber que já tem alguns anos, enfim, de experiência ou de carreira mesmo na internet, e esse pessoal costuma ter condições financeiras bem diferentes da gente que está tentando iniciar o rolê, né? Então, elas têm umas maquiagens muito de marca e tudo mais, e aí tu fica pensando, bah, eu tenho essa maquiagem aqui que eu comprei na Panvel, entendeu? Não vai dar certo. Mas vai dar certo, minha filha. Vai lá e experimenta, faz. Não é porque a fulana fez com a marca X que é cara que tu não consegue fazer a mesma coisa com uma coisa que tu pagou baratinho, entendeu? Dá para reproduzir, dá para fazer. E sempre que eu aprendo um truque assim de maquiagem muito baratinho, eu penso, eu tenho que gravar um vídeo para falar sobre isso, porque o mundo precisa saber. Entendeu? Quando eu descobri que dava para fazer um iluminado na pele, usando sombra, aquelas bem baratinhas, assim, de paleta clara, assim, cintilante, tu passa na pessoa do rosto, dá um efeito de iluminador e tu não precisa pagar uns R$ 80 que é um iluminador, entendeu? Tu passa aquela paletinha que tu comprou R$ 10 no centro, iluminada. Mesmo que a mana que pagou 80, que ela tem condição no iluminador lá caríssimo, tu tá iluminada igual ela, mana. Então, assim, acho que essas informações são importantes da gente trocar e de divulgar, assim, uma para outra, porque, que nem tu disse, né? Por mim também, no meu início eu achava, se eu não tiver dinheiro para fazer drag, eu não vou fazer drag, porque não vai ficar legal, eu não vou conseguir fazer essa maquiagem, eu não quero ficar com uma cara que eu não vou conseguir reproduzir, né, as minhas expectativas. Só que eu fui aprendendo que sim, era possível ajustar e que o drag, né, ele não tem que ser uma coisa elitista, né? Eu não tenho que ter dinheiro para fazer drag. Eu tenho que ter esforço, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que treinar, né? Eu tenho que ter dedicação ali para querer fazer um delineado e ir aprendendo, errando, fazendo um delineado. E é sobre isso, sabe? Não é sobre o investimento monetário que tu põe na maquiagem, na roupa, no cabelo. É sobre tu dar, que nem os cenários, tu dar o jeito, fazer acontecer com o que tu tem, assim. Para mim, drag é muito isso. Tem muita criatividade, né? Envolve muita criatividade. Sim. E fazer o possível dentro daquilo que se tem, né? Eu acho isso um treino também, né? De criação e de criatividade muito massa. E para a vida também, né? Porque quantas coisas É, a gente não deixa de fazer por, às vezes, não ter determinados produtos ou determinados elementos, né? Se não tem, faz de outro modo, né? Com outras coisas, como a Mia falou. Gente, sigam ela, não esqueçam de seguir no exatamente. Instagram, que ela tem várias diquinhas. Várias diquinhas. Já dei uma do iluminador aqui, gente. Bom, querida, então já estamos indo para o final desse papo maravilhoso aqui. Eu vou te colocar uma questão assim que acho que é algo que sempre, nem sempre, mas algo que é comum aparecer quando a gente está comentando sobre drag. Você entende que a drag é um ato político e em que sentido você entende se sim, assim, para você? Entendo muito como uma coisa política o drag. É, acho que assim,
quando a gente fala sobre política, a gente tem que situar que a política, na verdade, ela está em tudo que a gente faz, né? Não é necessariamente, porque muita gente pensa que política é uma coisa partidária, né? Política está em todas as nossas ações, em tudo que a gente faz, existe a política por trás delas. Então, não pode ser diferente com o drag. Eu acho que o drag, a política do drag, é justamente sobre questionar espaços e limites de gêneros e de sexualidade também, né? A gente pensar que por muitos anos, né, a comunidade LGBTQIA+, foi reprimida e continua sendo reprimido. Eu acho que a drag, ela consegue evocar, né, todos esses anos de repressão, transformar isso em uma forma de arte e reivindicar direitos, né? Dizer que, acho que eu vi isso num vídeo da Lorelai Fox, né? Para não dizer que é uma frase de minha autoria, acho que é ela que fala isso, que a drag queen, ela é uma porta-voz, né, dessa comunidade, ela se monta, ela tem essa função artística de falar sobre essa comunidade e de exigir esses direitos, essa existência, né, de reclamar pelo direito de existir, né, que a gente ainda precisa lutar. Então, eu vejo, sim, o drag, assim, como essa questão de resistência, de um ato político, sim. E acho que, em específico, cada drag queen também tem ali uma motivação política diferente de por que está fazendo o drag, né? No meu caso, por exemplo, até a gente já comentou sobre isso, né? Eu sempre enxerguei essas inquietações, tive essas inquietações quanto aos limites de gênero ali, porque eu não me encaixo necessariamente dentro de uma caixa de menino ou ele é menina, não. Então, várias coisas ali que a gente vive, a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente com regras binárias, né? Isso é de menino, isso é de menina, menina faz isso, menino faz aquilo. Gente, isso foi um saco para minha vida inteira, sabe? Um saco mesmo, assim, desde a infância, assim. E eu sempre fui uma criança abusada também, né? Isso eu não comentei, né? Eu ficava assim, por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso brincar com a boneca? Entendeu? Eu quero a boneca. Eu quero a boneca. Então, a Mia, ela vem dessa minha reivindicação, que também é política, de dizer que eu posso fazer isso. E outras pessoas que se identificam, seja como não binária, seja como meninos gays, enfim, seja do jeito que for, podem fazer isso se elas quiserem fazer isso, sabe? Eu acho que a Mia é muito de contestar, né, essas coisas que o Patrick olhava, principalmente na infância. Acho que eu tenho algo muito a trabalhar ainda em mim, porque eu ainda vejo muita coisa da minha infância influenciando agora na minha vida adulta, sabe? Muitas questões assim que nem todas estão resolvidas ou muitas coisas eu tenho como motivação assim, dilema, de valor por causa da criança que eu fui e dos perrengues que a gente passa como criança queer. Então, acaba que a Mia, ela é essa personagem que eu acho que seria uma baita amiga para o Patrick pequeno, sabe? Se existisse uma Mia, se o Patrick pequeno soubesse que existia uma Mia, acho que muitos problemas e perrengues que o Patrick passou criança, ele não passaria, sabe? Então, acho que isso, mais do que isso, ser político, né, é super político, é dizer que essa criança ela tem valor, essa criança ela deve ter a sua existência do jeito da existência dela validada, e a gente não tem que encaixar ela num jeito normativo, né, num sistema binário, né, no meu caso, ela é do jeito dela e tá tudo bem, gente. Ela é maravilhosa do jeito que ela é, entendeu? E acho que a Mia também um lembrete para mim, né? Porque é totalmente complicado, mesmo adulto, trabalhar o tempo todo, viver em sociedade o tempo todo, quando essa sociedade ela está sempre te dizendo que tu não pode isso, tu não pode aquilo. Então, costuma ainda ser uma coisa que tu precisa estar sempre resistindo. Não é porque eu consigo fazer isso hoje que não tem dias que eu só não quero ficar na minha cama e esquecer do mundo porque tá pesado demais, sabe? Então,
a Mia também me lembra o Patrick adulto de que eu sou válido. E a Mia tá lutando pelo Patrick também. Então, acho que drag, independente da forma que seja feita, da expressão, dos valores que a drag queen tenha, ela, na essência, ela já tem um ato de resistência, ela já tem algo que é extremamente político. Ainda mais agora, né, amiga, isso que você falou, assim, no contexto que a gente está passando agora, né, com a pandemia e também com esse governo, né, fascistoide, enfim, que nos entristece, né, às vezes tem parece que tem uma nuvem, assim, né, uma nuvem Sim. densa, e eu sinto muito isso que você fala, assim, também, nesse espaço da expressão artística, como é também uma maneira de deixar passar correntes de ar, assim, né? Uhum. Porque se a gente fica, às vezes, só nessa sensação de que não é possível, de que não é possível agir, de que não é possível existir, acho que a gente cai num buraco e fica cada vez mais difícil de sair dele, né? E é claro que a gente tem variações de humor, né? Um momento assim que não tem como não, acho que faz parte da vida, né? A gente ter esses altos e baixos, mas me parece também que esse espaço da produção artística, né? Não sei se só a drag, mas outras formas de experimentação artística também me parece que abre essa possibilidade de permanecer existindo, resistindo, permanecer vivendo, né, de uma maneira alegre e potente, fazendo frente mesmo a essa política da tristeza, essa necropolítica, né, essa política da morte. Então, acho muito massa isso que você fala. E também vejo, sim, que o processo da montação drag tem muitas potências, ainda que eu também pense que nem sempre, às vezes, é claro que existe ali uma política, mesmo quando a gente não está falando sobre política, como você falou, né? Ou quando, enfim, sempre existe uma postura política, né? Nisso eu concordo muito com o que tu diz, mas acredito que às vezes também existem posturas políticas não interessantes, né? Como em qualquer outro espaço, que nem você falou anteriormente, né? Sobre as normas, as regras, às vezes, que pesam sobre esse processo artístico, né? Ou sobre, por exemplo, quando você fala do ter que tirar os pelos ou não, sobre ter que aquendar ou não, acho que sempre que vira uma regra, sempre que tem alguém impondo alguma coisa sobre a outra pessoa, me parece que talvez não seja tão interessante, né? Então, para mim, também tem essa questão, assim, acho que sim, existem posturas políticas e a pergunta seria quais são essas posturas políticas, né? Como que está funcionando ali essa construção, né? Será que ela está potencializando o entorno, essa vida e a vida que está ali ao entorno, ou será que está produzindo entristecimentos, né? Uhum. Mas acho que isso que você traz, assim, é muito importante, e que massa poder te ouvir, assim. Essa era a nossa última questão, então eu abro um espaço, assim, te agradeço muito, Mia querida, por ter se disposto a vir aqui trocar com a gente. Acho que foi um bate-papo, assim, rico, cheio de aprendizados. Espero que o pessoal em casa tenha gostado dessa nossa troca e fique à vontade, assim, caso tenha alguma pergunta ou alguma questão que você queira retomar ou que ainda não tenha falado, fique à vontade para retomar e para se despedir. Tá certo. Eu queria só fazer mais um adendo, porque nessa tua última fala eu acabei refletindo também sobre uma coisa que eu não comentei e achei bacana que você trouxe, que foi justamente essa questão de como o drag ele também pode trazer algo que não é tão bacana, né? Quando você fala dessas regras, né? É uma coisa que eu também me deparo e penso sobre isso, que essas regras que existem, né, no drag, elas acabam sendo de alguma forma, ela mira num objetivo político, mas ele acaba derrubando outra coisa que é tão importante quanto aquilo que foi mirado. Então, nessa questão, por exemplo, de
principalmente das drags que são mais femininas e tudo mais, eu fico muito me questionando o quanto isso não vem de uma sociedade patriarcal, né? Que enxerga a mulher de um determinado modo e que essa é a mulher bonita. Então, portanto, essas drags que seguem nessa formulação mais, essa montação mais feminina, né? O quanto elas não estão, de fato, glorificando um sistema patriarcal que diz que a mulher tem que ser desse modo para ser atraente, para ser bonita, para ser valorizada, enquanto, na verdade, um objeto, né? Porque esses padrões dizem que a mulher é atraente pelo físico dela, né? Então, eu fico realmente me questionando quanto a isso, e achei bem bacana que você trouxe, o quanto o drag também, ele não acaba trazendo outras pautas, né? Se, de alguma forma, é empoderador, por exemplo, para um homem gay se transformar dentro desses estereótipos e colocar peitos e diminuir a silhueta da cintura e aumentar quadril, o quanto isso não está gerando, reforçando uma opressão que as mulheres sofrem, sabe? Fico pensando muito sobre isso, reforçando esses estereótipos, assim, de gênero. É uma coisa que já acabou, a gente da academia, né, mana? Eu já acabei fazendo pesquisa sobre isso para disciplinas que eu faço, porque realmente é uma questão que eu penso muito, assim. Acho que não é válido quando tu se propõe a fazer uma arte política, tu saber que tu tá passando por cima de outras coisas ali que, sabe, são tão importantes quanto, sabe? Então, por exemplo, nessa questão da drag mais feminina, eu já tento me desviar, sim, né? Claro que existe um universo do drag ali onde tu não, né? Algumas coisas são, fazem parte ali da essência, enfim, o uso da maquiagem, enfim, mas alguns signos, eles são, de fato, é, opcionais, né? A questão até dos próprios pelos ali que a gente conversava, de a quem dá ou não. Por que que eu não posso ser uma personagem feminina e continuar mantendo essas características que o meu corpo é assim? Eu já não me enxergo como uma pessoa dentro de um gênero específico. Por que que para fazer essa personagem eu preciso fazer essas alterações, sabe? Então, não acredito muito numa potência drag também que acabe atrasando outros movimentos em prol da nossa pauta LGBTQIA+, também, assim. Principalmente pensando, assim, na causa feminina, na causa feminista, né, que é a maior divergência que eu enxergo, assim, na forma hegemônica onde que se faz drag, né? Existem muitas, inclusive feministas, que não apoiam a prática drag, justamente por essa questão, né, de ser realmente algo que reforça um estereótipo que as mulheres estão tentando lutar há anos para superarem, né, para a sociedade simplesmente melhorar, e vai lá um homem cisgênero gay e se enche desses estereótipos e as pessoas batem palma para ele porque está fazendo um show, o quanto isso, na verdade, no fundo, realmente não é um pouco problemático, né, ou muito problemático. Então, a Mia, eu acho que eu tento fugir dessas coisas na medida, assim, do que eu acabo aprendendo que não é legal fazer, do que eu posso repensar. A gente, né, eu costumo dizer isso também, a gente não nasce desconstruído, a gente nasce numa sociedade cheia de preconceitos e isso é passado para a gente desde a infância, né? E a desconstrução é uma coisa que é um processo para a vida inteira, né? Eu tenho esse discurso e eu realmente tento pôr isso em prática e isso não me isenta do fato de um dia eu não saber que eu estou fazendo algo que é errado. Mas acho que o diálogo ele tem que ser sempre o primeiro contato com o diálogo, sabe? A Mia fez algo, né, que eu, na minha vivência, seja feminina ou, enfim, qualquer outra, eu achei problemático isso que ela fez. Dá um toque para a Mia, dá um toque para fulano, conversem com ela, né? A gente não nasce desconstruído, a gente aprende, né? Então, acho que essa é uma troca também muito válida, que as pessoas precisam ter, né? Porque acontece muito
eu vejo isso de, por exemplo, a pessoa já ter uma ideia sobre o artista, enfim, e aí o artista fez algo ali problemático, vamos cancelar ela, né? A cultura do cancelamento, e sem nem conversar. Acho que eu não concordo tanto com essa cultura, porque a gente não nasce desconstruído. Muita coisa, sim, né? Tá tão em alta que acaba sendo desrespeitoso demais, né? A pessoa ainda não entender que aquilo é errado, mas outras coisas não estão, né, sendo discutidas com a mesma importância que outras, com a mesma agilidade que outras socialmente. Tem outras coisas que estão, uns assuntos que são muito importantes, mas não tem essa evidência ainda. E que, porventura, se alguém cometer esse deslize por desconhecimento, por ignorância, enfim, acho que é importante a gente dar esse cutucão, assim, e dizer não foi legal, e aí, a partir daí, ver como esse fulano vai se comportar, né? E tudo mais. Acho que é isso. E para fechar, então, te agradeço, né, o teu convite. Foi uma conversa muito legal mesmo. Foi muito enriquecedor para mim também. Tu me fez refletir sobre coisas que eu realmente não tinha parado para pensar, né, sobre a Mia, sobre mim mesmo fora do drag. Então, foi algo que eu aprendi bastante também. E já tomei as notas dessa aula da professora Luna também. Acho que na próxima, quem tem que te ensinar sou eu, mas aí a gente faz umas bruxarias. A louca, super top, menina. Tô aqui querendo aprender uns feitiços, inclusive eu Vamos acho fazer uns feitiços. Inclusive, eu acho que esse é o tema para um outro bate-papo, né? Como a gente poder incorporar essa lógica da feitiçaria, como a drag também pode ser uma produção de feitiço, um ritual, né? Um tema aí quentíssimo para a gente trocar em um outro momento. Muitíssimo obrigado, te agradeço de novo pela sua presença, pela sua ilustre presença aqui na minha masmorra. Você traz muita glória com a sua bruxaria aqui na masmorra da Luna. E é isso, gente. Não esqueçam de seguir a Mia lá no Instagram. Você quer repetir, Mia? Por favor, meu Instagram é itsmiatw, ITS Mia TW. It's Mia TW. Isso aí, gente. Vai lá, apoiem o trabalho da Mana. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até o final. E até a próxima Masmorra com a Luna. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Mia. Tchau, tchau!